Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui na terça-feira, né? Aqui diretamente do canal Educação, transmitindo essa aula para todo o Piauí. Já já a gente cumprimenta todos os nossos polos espalhados em todos os municípios aí do nosso grande Piauí. Satisfação enorme aqui continuar a nossa disciplina, Direito Administrativo Comercial, professor Tássio Carvalho. Então, satisfação, pessoal. Estamos aqui à disposição de vocês. A gente vai já apresentar o nosso roteiro de aula, a gente vai falar sobre serviços públicos, licitações, contratos administrativos. Então, a gente tem uma rica conhecimento, né, para estar compartilhando com vocês e estar também vendo aí a participação de vocês. A gente vai ter questões. Então, vamos aqui deixar o nosso abraço, né, ao pessoal de Belém do Piauí, Beneditinos, Cabeceiras, Cocal de Telha, né, Pedro Marques e os demais municípios, né, os professores assistentes que estão aí nos acompanhando. Então, um grande abraço, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Então, vamos apresentar, pessoal, o nosso roteiro de aula. Então, o que é que a gente tem aqui para a aula de hoje? O objetivo do conhecimento é estudar os serviços públicos, licitações e contratos administrativos. Então, a gente vai fazer uma introdução aos serviços públicos, pessoal, e concessão e permissão, né, dos serviços públicos, naturezas e princípios e modalidades. Então, a gente vai estar passando por esse caminho e o objetivo de aula é discutir o serviço público como uma das atividades do Estado, de modo a diferenciar, né, as atividades delegáveis e as indelegáveis aos particulares. E aí, da teoria prática, a gente vai ter resoluções de questões durante a aula, né, e deixar algumas para casa. Então, vamos aqui, pessoal. Primeiramente, pessoal, o serviço público, né, e domínio público. A nossa Constituição Federal, né, como a gente já tinha apresentado anteriormente para vocês, a gente não tem um código, né, do direito administrativo. Então, a gente vai se utilizar bastante da nossa Constituição Federal de 88 e de outras legislações, né, dentre elas, onde a gente vai apresentar a legislação de licitação, né, informações que vão ser importantes, ser úteis ao longo desse processo do conhecimento da nossa disciplina de direito administrativo e comercial. Por hora a gente está vendo a parte específica do direito administrativo. Quando a gente encerrar esse ciclo, essa etapa, a gente passa para a parte do direito comercial ou empresarial. E a gente direciona vocês, né, vão sair técnicos em serviços jurídicos, com o técnico em secretariado, com todo o conhecimento, né, a estrutura da formação que é necessária, né, para o eixo formativo do curso de vocês. Então, vamos seguindo aqui no fluxo do entendimento, mostrando o que a gente tem na nossa Constituição Federal de 88, tá? Então, a Constituição Federal de 88, pessoal, ela estabeleceu uma divisão clara entre os dois setores de atuação. É extremamente importante a gente apresentar isso para vocês, para que a gente possa, de forma didática, né, dinamizar esse processo formativo. Então, a gente tem um domínio econômico, que está entre os artigos 170 a 174, e o serviço público, que está entre os artigos 175 e 176. O domínio econômico, pessoal, ou ordem econômica, ele vem a ser o campo de atuação, né, própria dos particulares, tendo como fundamentos, né, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. E aí no artigo 170 vai ter os princípios, né, da ordem econômica, só para a gente poder contextualizar e entrar propriamente dito nos serviços públicos. Então, como princípios da ordem econômica, a gente tem a soberania nacional, a propriedade privada, né? Também temos a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, né, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego e tratamento favorecido, né, para as empresas de pequeno porte, que são constituídas, pessoal, sob as leis brasileiras e que têm a sua sede, né, e administração no país. Então, dentro desses princípios da ordem econômica, a gente vai ter os direcionamentos, né, para a organização dos nossos órgãos, das nossas empresas, né, para trazer o direcionamento e o dinamismo de regramentos para as empresas como um todo. Então, é extremamente importante a gente conhecer, né, que existem esses princípios da ordem econômica e que fazem parte, né, desse direcionamento, desse liame de entendimento do que vem a ser a ordem econômica e que fatores afetam, né, e que estão relacionados. Quando a gente fala na defesa do consumidor, a gente está falando do cliente, né, de nós que buscamos aos órgãos públicos, né, a estarem garantindo uma satisfação da nossa ideário, do nosso direito, e assim ter essa contrapartida. Seguindo aqui, pessoal. O Estado, ele atua no domínio econômico como agente normativo e regulador. Então, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, né, ressalvado os casos previstos na Constituição Federal,
só será permitido quando for necessário, né, as imperativas da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, nessas hipóteses, pessoal, a atuação estatal na exploração direta da atividade econômica, ela vai ocorrer por meio, né, das empresas públicas e sociedade de economia mista. E aí a gente vem para o que é o ideal da nossa disciplina, né? A gente está aqui apresentando, na verdade, para entrar dentro da ideia do serviço público, né, fazer a introdução do serviço público, é que no campo do serviço público vai ser o próprio Estado, né? Então aqui a gente vai destacar aqui para vocês, que é a idealização do nosso tema de hoje. O serviço público é próprio do Estado e somente se admitindo, né, a prestação de serviços públicos por particulares quando houver expressa delegação estatal, né, como ocorre em concessões e permissões. Então, o serviço público, pessoal, ele vai ser direcionado de uma ação do Estado. E aí, claro, o Estado ele não vai ter todo o suporte técnico de estar se direcionando a desenvolver todas as ações, e por isso que vai ter algumas delegações. E é o que a gente vai apresentar, né, quando a gente for mostrar para vocês as possibilidades de concessões, as possibilidades de permissões. Então, é extremamente importante, né, a gente perceber que o Estado delega a essas funções, né, que é própria dele, para que se tenha uma dinâmica de dinamismo de execução dessas atividades. Então, seguindo aqui o fluxo, pessoal, da nossa disciplina. O conceito de serviço público. E aí a gente traz aqui, pessoal, vários conceitos de diferentes teóricos dentro da área da administração. Acho que ao longo das nossas aulas de direito administrativo e comercial, vocês vão estar sempre tendo esse acesso, né, dos principais teóricos. Na parte de direito administrativo, nossos principais teóricos é o José dos Santos Carvalho Filho, que ele diz o seguinte: o serviço público é toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob o regime de direito público, com vistas, né, pessoal, à satisfação das necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Já Maria Silva Zanella de Pietro, uma outra importante teórica dentro do direito administrativo, ela diz que o serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça, né, diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer, né, de forma concreta as necessidades coletivas sob o regime jurídico total ou parcialmente público. E a gente continua aqui, pessoal, antes de apresentar o nosso conceito para vocês. Eli Lopes Meireles, é uma outra grande teórica na área do direito administrativo, diz que serviço público é todo aquele prestado, né, pela administração ou por seus delegados sobre as normas e controles estatais, para assim satisfazer as necessidades sociais essenciais ou secundárias, né, da coletividade ou simplesmente convenientes, né, do Estado. Então, o que é, pessoal, esse serviço público, né? A gente pega o conceito desses teóricos e a gente traz todo esse entendimento para vocês. Então, é como toda atividade material ampliativa, né, que venha a ser definida por lei ou pela Constituição como dever estatal, consistente, pessoal, no oferecimento de utilidades e comodidades que vão trazer benefícios, né, particularizados a cada usuário, sendo prestado pelo Estado ou delegados e submetido, né, aos princípios e regras do direito público. Então, o serviço público, pessoal, de forma resumida, é aquele serviço que é prestado, primeiramente, tem que ser decorrente de lei, né, tem que seguir os princípios e as regras do direito público para que, assim, o Estado ou a quem ele delegar exerça, né, as funções, ações em prol da sociedade, né, em benefício da coletividade. Então, esses serviços públicos vão ser execuções de atividades que vão trazer, né, essa satisfação real para o meio social, para a sociedade de todo o Brasil, né? Então, a gente vai ter os serviços públicos prestados pelo próprio Estado e também os que vão ser delegados, como a gente vai apresentar, das concessões e permissões. Então, seguindo aqui, a ideia geral do conceito de serviço público é isso. Precisa estar regulamentado na lei, ou na lei ou pela Constituição, né, vai ter esse direcionamento, vai seguir os princípios e as regras de direito público e vai ser para fazer ações, né, em benefício da coletividade, seja executado pelo próprio Estado ou que ele delegue, né, caso tenha as possibilidades e se inclua, né, dentro das possibilidades de delegação, não vai ser porque ele quer, já vai ter uma legislação por trás que vai ter todo esse direcionamento, né, a esse alcance.
E aí a gente aproveita aqui, o pessoal de Campo Largo está pedindo para mandar um grande abraço, né? A professora Sunamita, a Alana, a Adriana, a Edivânia. Um grande abraço, pessoal. Satisfação muito grande de ter vocês aí de Campo Largo, o pessoal também de Belém do Piauí, Beneditinos, que está aí somando com a gente na aula de hoje. Então, espero que esteja bem proveitoso esse momento para que a gente possa crescer junto com vocês, apresentar todo o conhecimento, né, todas as competências que vocês devem adquirir ao longo do curso de secretariado. Então, vamos seguindo aqui o fluxo após ter todo esse dinamismo, né, de direcionamento do entendimento do que vem a ser serviço público, tá certo? Então, vamos aqui. Na análise, pessoal, dos conceitos, e a gente vai destacar alguns elementos, né, que fazem parte desse conceito para que a gente possa ainda mais trazer nessa discussão sobre a ideia do serviço público. Então, a gente entende que é uma atividade material, e aí a atividade material significa o quê, pessoal? Que o serviço público ele vem a ser uma tarefa, né, exercida no plano concreto pelo Estado e não simplesmente, né, uma atividade normativa ou intelectual. É de natureza, pessoal, ampliativa, porque o serviço público é a atuação ampliativa da esfera dos interesses do particular, consistindo, né, no oferecimento de vantagens e comodidades aos usuários. Então, o serviço público, pessoal, ele é sempre uma prestação em favor do particular, né, e não contra o particular. Então, na análise dessas observações, desses elementos comuns que fazem parte das características fundamentais do serviço público, a gente identifica, né, que vem a ser essa atividade material e da natureza ampliativa, né, porque o serviço público ele tem como ideário, né, a prestação de serviço em favor do particular, né? O particular, todos nós indivíduos inseridos numa sociedade. Então, só para que a gente fique claro, né, ele nunca vai estar, o serviço público, agindo contrário, né, ao particular, e sim a favor de todos aqueles, né, que estamos inseridos nessa sociedade e possa estar buscando esses serviços, tá bom? Então, vamos seguindo aqui dentro das nossas observações. Também tem, pessoal, a prestação diretamente pelo Estado ou pelos seus delegados, a gente extrai isso do conceito, né? Então, o serviço público, como regra, ele é prestado diretamente pelo Estado, mas pode sim ser delegado. Sobre o regime de direito público, e aí o que é que isso quer dizer? O serviço público, pessoal, ele tem toda a sua disciplina normativa, né? Baseada nos princípios e regras do direito administrativo. E aí, com vistas a satisfação, né, de necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. Então, como regra, né, tem-se a transformação, por vontade do legislador, né, de uma iniciativa em serviço público, né, que vem a ser baseada na sua relevância social. Então, ela vai ter, pessoal, a satisfação de atender às necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, né? Aquilo para ser um gerenciamento, né, da manutenção da vivência, né, da convivência social. Então, a gente vai ter diversos serviços públicos, a gente vai apresentar as características desse serviço público, as modalidades de serviços públicos que vão acontecer, aquelas que são exercidas diretamente pelo Estado, aquelas que vão ser delegadas, e a gente vai identificar, né, pontos comuns, pontos divergentes, para que vocês consigam, né, de forma dinâmica, estudar e ter toda essa observação, conseguir identificar quando é exatamente um serviço público executado diretamente pelo Estado, ou quando é um serviço público que é executado por um órgão, né, que foi delegado a esse Estado, para que assim sirva a sociedade, né, sirva a toda a coletividade que está ali no meio social de todo o Brasil, né, atendendo o Piauí e a todos os nossos demais estados que estão dentro do nosso grande Brasil. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui as nossas observações. Mandar um abraço também para as alunas Ana Raíssa, a Edna, Luísa, Maria, né, e para a professora Suelma. Então, um grande abraço também a vocês que estão ligadinhos aí da nossa aula diretamente do canal Educação, pessoal. Então, vamos seguindo aqui. É oportuno também, pessoal, a gente destacar que além dessas apresentações, né, alguns esclarecimentos eles devem ser feitos sobre o serviço público. Primeiramente, pessoal, a atuação definida pela lei, né, ou pela Constituição como dever estatal. Então, o único critério, pessoal, que vem a ser admitido pela doutrina moderna, né, a doutrina atual, para se ter a conceituação, né, de serviço público, é o critério formal, né, de estar realmente, pessoal, regulamentado na lei. Então, justamente com base no qual a definição das quais, né, as atividades serão serviço público, ela repousa na simples vontade do legislador
ou do constituinte. Então, aqui está dizendo, pessoal, que para que seja implementado um serviço público, precisa 100% estar definido ou pela lei ou está na Constituição, né? E vai ser o legislador que vai trazer esse direcionamento para a nossa sociedade. Outra observação. A atividade consistente, né, no oferecimento de utilidades e comodidades fruíveis, né, individualmente pelo usuário. O que é isso, professor? Então, o serviço público, pessoal, em sentido estrito, ele é uma atuação ampliativa, né, da esfera de interesse do particular, por meio do qual o Estado ele disponibiliza, né, benefícios passíveis de fruição individual pelo usuário. Então, o Estado ele vai trazer, né, essa possibilidade do particular de se utilizar desses benefícios que vão estar sendo executados, né, aquele órgão público, pelo serviço público como um todo. A titularidade do serviço público. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? O serviço público ele só pode ser titularizado, né, por pessoa jurídica de direito público. Então, a titularidade do serviço público é que ele vai ser executado, né, por pessoa jurídica de direito público. E aí, observado, pessoal, essa repartição de competências, né, que vem a ser determinada pela Constituição e pela legislação, a titularidade dos serviços públicos somente pode ser atribuída à União, Estados, Distrito Federal, municípios, territórios, autarquias, associações públicas ou fundações públicas. Então, os instrumentos normativos, pessoal, de delegação do serviço público, como concessão e permissão, vão transferir apenas a prestação temporária, né, e nunca delegam a titularidade do serviço público. Então, a titularidade do serviço público, eles somente podem ser atribuídas, né, à União, ao governo federal, que vai estar vinculado, né, à gestão do Brasil, aos estados, aos governadores de estados, né, diretamente, e aos municípios, né, de cada um da gente, né, ou de vocês especificamente, que vão estar direcionando a execução desses serviços públicos, como o Distrito Federal, né, os territórios, enfim. Então, só para que a gente tenha essa percepção, né, que a titularidade são basicamente desses órgãos. E essa titularidade, quando se faz a delegação, ela não é por completo, né? Ela é temporária, tendo em vista que ela está executando um serviço que é originário, né, do Estado, seja da União, dos estados, municípios como um todo. Então, é uma delegação para se executar a vez de Estado, né, e sanear as possibilidades de satisfação de toda uma coletividade, né, de todo o meio social que a sociedade está ali inserido naquele momento, tá bom? Então, seguindo aqui, pessoal. Mesmo no caso, pessoal, das pessoas jurídicas de direito privado, pertencentes à administração indireta, não há transferência, né, do serviço público em si. Então, as empresas públicas e sociedades de economia mistas, que são prestadoras de serviço público, né, embora elas sejam pertencentes ao Estado, pessoal, elas nunca detêm a titularidade do serviço, na medida que elas titularizam, né, somente a prestação do serviço público. E aí a gente tem um grande exemplo aqui, pessoal. A empresa de Correios e Telégrafos, né, a ECT, ela sendo uma empresa pública federal de direito privado, ela não tem a titularidade do serviço postal. Então, é titularizado somente a sua prestação de serviço público, tá certo? Isso porque, pessoal, o serviço postal, ele é titularizado, né, pela União. Está no artigo 21, inciso 10 da nossa Constituição Federal de 88. Os serviços públicos federais, pessoal, estaduais, municipais e distrital. E aí a nossa Constituição Federal de 88, ela vem atribuir, né, diversos serviços públicos à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. E a gente vai destacar, pessoal, que serviços compete a cada entidade dessa. Então, a gente tem no artigo 21, do inciso 10 ao 12, a competência da União. Então, a competência da União vai ser exatamente para manter o serviço postal e o correio aéreo nacional, explorar, pessoal, diretamente ou mediante autorização, né, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, e isso tudo estabelecido pela lei, pessoal. Vai competir também a União, explorar, né, diretamente ou mediante autorização, a concessão, a permissão dos serviços de radiodifusão sonoro e de sons e imagens,
Explorar também a concessão e a permissão de serviços de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético, né, de cursos de água, em articulação com os estados, né, onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Também, pessoal, compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão a navegação aérea, né, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Vai competir também a União. Então, a gente identifica aqui, pessoal, várias possibilidades, né? Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços, né, de transporte ferroviário e aquaviário entre os portos brasileiros, né, e fronteiras nacionais, ou que transpõem, né, os limites do Estado ou do território. Também vai competir a União a explorar, né, os serviços de portos marítimos, fluviais e lacustres, a executar os serviços, pessoal, de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, como também compete, né, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Então, tudo isso, pessoal, é de forma exemplificativa para que vocês conheçam e possam, né, se familiarizar as possibilidades, né, de competência da União. E aí a gente tem, pessoal, destacado no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, o que compete aos estados. Então, compete ao estado explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais, né, de gás canalizado na forma da nossa lei. Vai competir aos municípios, pessoal, está no artigo 30 da Constituição Federal. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, né, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial, como também prestar, né, serviços de cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Então, nessa apresentação, pessoal, é extremamente importante a gente perceber que se tem, né, os direcionamentos a quem compete a quê. Então, a gente percebe que a União, né, ela engloba o grande número de possibilidades, né, do que compete exatamente à União a estar tratando, né, a estar executando, a estar explorando, né, e aí está regulamentado na nossa Constituição Federal. A gente apresenta para vocês aqui todas as possibilidades, né, que estão dentro da nossa Constituição. A gente traz o que compete exatamente ao Estado, né, isso também está na nossa Constituição Federal, no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição. E o que compete, né, exatamente aos municípios, que está no artigo 30 da Constituição Federal. E aí, pessoal, aqui é extremamente importante, que a gente está tendo um momento de apresentação do conteúdo, de forma doutrinária para vocês, e o indicativo, né, dos artigos, dos incisos, para que se possa se familiarizar o entendimento, né, dessa proposta da nossa disciplina. É extremamente importante vocês depois baixarem a Constituição Federal, né, em PDF, ou as leis que a gente possa estar aqui indicando vocês, artigos dessas leis, para facilitar, né, e complementar esse processo de entendimento. Então, a gente está falando aqui, o que compete à União, indica o artigo, os incisos, vai estar basicamente o que a gente apresentou, mas pode familiarizar, né, às vezes com alguns exemplos, algumas informações a mais. Vai ter o que compete ao Estado, o que compete aos municípios. Então, é extremamente importante, nesse fluxo de processo de aprendizagem, a gente possa, né, estar em conjunto, lendo o que está na doutrina, que é o que a gente está expondo aqui para vocês, e lendo também a legislação. E aí se fecha o processo, o ciclo, né, de aprendizagem com a resolução de questões. E aí você vai ter a satisfação daquilo que está agregando, daquilo que vocês estão conseguindo absorver do nosso conteúdo. E se estiver errando, né, não conseguir ainda, tendo algumas falhas, que é simplesmente natural isso acontecer. Então a gente não é obrigado a estar estudando qualquer conteúdo, pessoal, e acertar tudo, né, conseguir compreender tudo. E aí, onde errar, é buscar ter mais atenção, né, e buscar corrigir essas falhas do que ainda não ficou por completo, né, na compreensão, no entendimento do conteúdo. E aí, assim, vocês vão ter a satisfação, né. Nesse processo formativo, todos nós, professores, né, estamos direcionando vocês a terem, né, a conclusão, a satisfação do curso de secretariado, mas com toda certeza, pessoal, vocês estão ficando habilitados com muita qualidade para estarem sonhando e prestando concursos, né, tendo uma satisfação de participar de um processo seletivo do município de vocês e assim por diante, é um processo seletivo do Estado
e dentro das possibilidades, né, que vão acontecendo e surgindo no momento exato, né? A gente sempre sabe que as coisas acontecem no tempo de Deus, então a gente vai aguardar esses momentos, né, para que a gente possa estar concretizando, né, a nossa satisfação de realização. E com isso, a gente está trazendo aqui conteúdo com qualidade, com direcionamento, com discernimento, para que vocês agreguem, né, nesse processo formativo e possam ter uma base, né, muito importante sobre a parte de direito administrativo, que cai muito nos concursos, né, quase todos os concursos está caindo, a idealização do direito administrativo. Vai ter a parte de direito empresarial também, que é extremamente importante, e as outras disciplinas também que complementam, né, esse fluxo e auxiliam a todo esse processo formativo, né, de vocês. Então, vamos seguir aqui dentro da idealização do que vem a ser esse serviço público, tá certo? Ao Distrito Federal, pessoal, são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Aqui, pessoal, só a título de informação, o Distrito Federal ele fica, né, nesse liame, né? Ele não é um estado, não é um município, então ele vai ter as competências que vai estar reservadas tanto ao estado como aos municípios, tá certo? A gente pode afirmar, com base nessas normas, né, que cabe ao Distrito Federal prestar todos os serviços públicos que competem ao Estado e aos municípios, e está no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição. Vai caber a gente lembrar também, pessoal, que existem serviços públicos de titularidade comum, né, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, como a saúde, a educação, a previdência social e a assistência social. Então, aqui a gente tem, né, esse destaque, que vai ter serviço público de titularidade comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E a gente sabe, né, pessoal, assim, a nossa saúde ela é cuidada desde o município, também pelos estados e pela União, né? Tem essa relação, tem essa parceria, né? Não importa a questão de partido, questão política, enfim, todos os estados, juntamente com a União, né? A União vai direcionar para todos os estados e os estados vão direcionar para os seus municípios a satisfação, né, de atividades que vão ser importantes para a sociedade, né? Tratando sobre a saúde, a educação, né, a previdência social, enfim, vai vir auxiliar a todo esse processo, né, de entendimento que vem a trazer, né, para a comunidade, a sociedade, benefícios, né? Então, o serviço público ele vai estar em consonância, né, trabalhando junto para o prol do melhor para a sociedade, né? Então, é basicamente isso que é extremamente importante a gente ter essa atenção e essa percepção. Esses serviços, pessoal, são chamados ainda de serviços sociais, né? E também podem ser prestados por particulares mediante uma autorização estatal. Por exemplo, às vezes tem uma clínica privada, né, que vai estar atendendo ali pelo SUS, atendendo uma satisfação, às vezes de um hospital público, né, e aí vem contribuir com esse atendimento pelo SUS. Então, existe essas prestações de serviço por particulares, né, e aí, claro, vai ter que ter uma autorização estatal. Não cabe a uma clínica privada, por exemplo, a simplesmente dizer que vai atender pelo Estado, até porque o Estado vai ter que passar repasses, né, para poder satisfazer o que essa clínica, por exemplo, né, venha a estar atendendo pelo SUS a sociedade naquela localidade. A gente tem, pessoal, que só serão considerados serviços públicos propriamente ditos quando prestados pelo Estado. E aí a gente vai ter a restrição, né, no caso curioso, do serviço público de saneamento básico, em que a titularidade, a Constituição ela não atribui expressamente a nenhuma das entidades federativas. Então, o exercício do serviço público ele pode ser delegado às entidades públicas ou privadas, né, por meio da concessão ou permissão e mantendo-se, né, a titularidade como poder público. Então, essa questão do saneamento básico, né, como não tem, né, esse direcionamento exato, pessoal, e aí está no artigo 21 da Constituição, artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal, essa titularidade vai pertencer, né, a todos, né, exatamente porque não tem de forma expressa nenhuma entidade federativa, né, direcionada de forma taxativa pela nossa Constituição. Os serviços públicos, eles vão poder ser delegados, né, acho que isso ficou muito claro, às entidades públicas ou privadas, né, ou por meio da concessão ou permissão, e mantendo, né, a titularidade, porque quando se tem essa delegação, ela não é, de forma permanente, né, temporária, então a titularidade daquela atividade é do poder público do Estado.
E aí aqui, pessoal, a gente traz questões, incisos, né, itens para que vocês possam identificar o que a gente apresentou até aqui. A gente vai dar um minutinho para que vocês possam visualizar e verificar se esses itens estão corretos ou errados, tá bom? Então a gente tem aí um minuto para que vocês possam estar respondendo. Pronto, pessoal. Muito contente aí com a participação de vocês, especialmente beneditinos e Belém do Piauí. A gente fica muito feliz e vocês estão de parabéns, pessoal. E a gente vai identificar aqui com plena certeza, né, a convicção de vocês. Eu fico muito feliz com a participação de vocês aí. Então vamos aqui aos itens. A prestação de serviço público, ela incumbe ao poder público na forma da lei e ela ocorre, né, diretamente ou sob regime de concessão e permissão. Então, vocês estão de parabéns, muito atento ao que a gente apresentou. Então, esse item está certo, pessoal. E aí, aqui vem o item 2. Serviço público, como toda atividade material ampliativa, definido pela lei ou pela Constituição como dever estatal, consistente no oferecimento de utilidades e comodidades ensejadoras do benefício particularizados a cada usuário, até aqui está tudo ótimo, né? Sendo prestado somente pelo Estado e submetido predominantemente, né, aos princípios e regras do direito público. E aí aqui, pessoal, a gente identifica, né, a falha desse somente. Então, assim, isso é extremamente importante. Não que quando você vê um somente, um só, um nunca, você já vai identificar, né? E aí esse item é errado, como errado. Mas já chama a atenção, né? Então a gente faz uma leitura, se a gente ficar na dúvida, né? A gente observa de novo e aí vai identificando o que está certo e o que está errado. Então, a gente vê, né, um texto grande, que traz muita informação correta, mas aí lá no finalzinho, né, a gente observa que tem um somente, né, prestado pelo Estado. E aí, na verdade, pode ser delegado, né, o que a gente trouxe para vocês até aqui, só não é passado a titularidade do poder público, né, mas ele é delegado temporariamente para que esses serviços sejam prestados, né, seja por uma concessionária ou por uma permissionária, que a gente vai estar mostrando para vocês ao longo da aula. Então, parabéns aí, muito bom ter esse feedback de vocês. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Os serviços notoriais e de registro, né? A gente vai apresentar agora as concessões e permissões de serviços públicos, as naturezas, pessoal, a natureza, os princípios e as modalidades que venham a ocorrer dessa prestação de serviço. E aí, primeiramente, os serviços notoriais e de registro. Os serviços públicos notoriais e de registro, eles são exercidos, né? Exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Está no artigo 236 da Constituição Federal de 88. Esses serviços, pessoal, são os de organização técnica e administrativa, né, destinados a garantir a publicidade, a autenticidade, né, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. E aí vai ter uma lei própria, pessoal, que é a Lei 8.935 de 94, em seu artigo 1º, que vai estar tratando sobre isso. Então, o ingresso da atividade notorial de registro ela depende, né, de concurso público de provas e títulos, não se permitindo, né, que qualquer serventia fique vaga,
sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, né, para mais de 6 meses. E aí isso também está capitulado dentro do artigo 236, parágrafo 3º da nossa Constituição. Então, os serviços notoriais e de registro, ele vem a ser, né, muito importante dentro desse processo de delegação do poder público, que vão trazer, né, uma satisfação para a nossa coletividade. E a gente vai destacar aqui, pessoal, os titulares dos serviços notoriais e de registro, eles vão compreender os tabeliões de notas, os tabeliões e oficiais de registro de contratos marítimos, né, os tabeliões de protesto de títulos, oficiais de registro de imóveis, os oficiais de registro de títulos e documentos e cível, né, de pessoas jurídicas, oficiais de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas, e os oficiais de registro de distribuição, e está no artigo 5º, né, da Lei 8.935 de 94. Então, esses serviços, pessoal, notoriais, né, e de registros, eles vão estar relacionados aos serviços que são executados pelos cartórios, né? Acredito que em quase todos os municípios, se não tiver em todos, mas quase todos têm um cartório, né, específico que vai estar executando essas atividades, e é através, né, dessa possibilidade de concessão e que o Estado, né, venha a permitir para a execução dessa atividade. Então, é extremamente importante, né, eu acho que vocês têm essa familiaridade de conhecer um cartório da cidade que executa essas atividades, né, que prestam um serviço, que tem a titularidade principal, né, do poder público do Estado, mas vai ter lá, às vezes, uma empresa, um cartório, né, privado, mas que vai ter essa execução dessa prestação de serviço à coletividade, né, à sociedade como um todo. Vamos seguindo aqui, pessoal. São requisitos para ingressar, né, nas funções notoriais e registrarias. A habilitação em concurso público de provas e títulos, a pessoa vai fazer o concurso, vai fazer a prova e também ter o momento de prova de títulos. Nacionalidade brasileira, a capacidade civil, né? A capacidade civil, a quitação, né, com as obrigações eleitorais e militares. Por isso que é extremamente importante, pessoal, a gente manter com frequência, né, todo o processo eleitoral, está participando, ou se não puder participar por algum motivo, justificar, porque você vai estar tendo que demonstrar essa quitação, né, com as obrigações eleitorais, e quem é do sexo masculino vai ter que trazer, né, a quitação mostrando que foi dispensado, né, de estar cumprindo a questão de passar um ano no Exército, né? Então vai mostrar o reservista. O diploma de bacharel em Direito, exatamente para entrar nessas funções de notoriais e registrarias, e a verificação de conduta, né, condigna para o exercício da profissão. Então é outra informação extremamente importante, né, que são requisitos para ingressar nessa atividade. Quanto à responsabilidade, pessoal, pelos atos notoriais, o artigo 22 da Lei 8.935 de 94, ela aduz, né, que os notoriais e os registradores, eles respondem pelos danos, né, que venham a ser causados por terceiro, tanto de forma culposa, quando ele não tem a intenção, ou quanto com dolo, né, quando realmente vai ter a intenção, sejam pessoalmente, né, ou por seus substitutos. E aí isso veio a ser confirmado, pessoal, pelo STF, né, que aí vem em fevereiro de 2019, trazer a seguinte tratativa. Então, o Estado responde de forma objetiva pelos atos dos tabeliões registradores oficiais, né, que no exercício de suas funções, venham causar danos a terceiros e assentando, né, o dever de regresso contra o responsável. No caso, o Estado ele vai poder entrar contra esses responsáveis por esse cartório, nos casos de dolo, né, ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. E aí o valor, pessoal, dos emolumentos cobrados, né, como remuneração pelos serviços prestados ao usuário, ele tem natureza jurídica, né, de taxa de serviço público. Já o percentual repassado ao Tribunal Fiscalizador tem natureza de taxa de polícia. Então, até aqui, pessoal, a gente apresentou todo o entendimento, né, do que vem a ser os conceitos de serviço público, né? A gente trouxe os conceitos, os principais teóricos dentro da área do direito administrativo, a gente chegou à concretização do conceito, a gente explicou o que tem dentro desse conceito, né, o que vem a ser o serviço público como um todo, e aí agora a gente já está entrando, né, a gente passou pela parte do que competia à União, ao que competia ao Estado, aos municípios, ao que compete ao Distrito Federal, que é tanto que está vinculado aos estados e aos municípios, por ter essa natureza, né, do Distrito Federal,
peculiar, e a gente começou a apresentar as possibilidades, né, e modalidades de serviço público, seguindo ao fluxo, né, do que vem a ser esses serviços notoriais. E a gente já passou pelo cartório, né, de fazer alguma atividade, sempre vai ter uma taxa a ser paga, né, e aí isso vem a ter a concretização do que a gente apresentou aqui, né, a questão da natureza jurídica, do que vem a ser exatamente a essas taxas, né, de serviço que a gente está ali pagando para ter um retorno, né, seja na autenticação de documento, fazendo um registro no cartório, né, de um imóvel, de um registro de nascimento, enfim, registro de casamento. Então, vai ter todas as possibilidades, né, que a gente vai ter nesses serviços notoriais. Então, até aqui, pessoal, a gente apresentou essa primeira parte do nosso conteúdo. A gente vai ter um pequeno intervalo. Aproveite para beber água, para poder descansar aí um minutinho, né, e a gente retorna aí com a apresentação final do nosso conteúdo. Então, até já, pessoal.